Olá a todos e todas. Hoje estamos recebendo o professor Dr. Anselmo César Vasconcelos Bezerra. Ele é professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, nos cursos de Gestão Ambiental, Licenciatura em Geografia, na graduação, Sustentabilidade Urbana e Educação Ambiental. Atualmente desenvolve pesquisas sobre relações entre saúde, ambiente e território, com ênfase no ambiente urbano. É membro pesquisador dos grupos Ecologia e Análise Socioambientais, Geografia para a Promoção da Saúde e do INCT, Observatório das Metrópoles. Também desenvolve trabalhos de extensão com a educação ambiental e saúde em comunidades tradicionais. Participa de conselhos interinstitucionais na área ambiental no estado de Pernambuco. Tem interesse nas seguintes áreas: geografia da saúde, políticas públicas, estudos urbanos, conflitos socioambientais e vigilância em saúde ambiental. A palavra está com você, Anselmo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos e todas, né? É sempre uma satisfação da gente estar conversando com minha nobre colega, apesar de estarmos perto longe, né? Campina Grande não é tão perto, e a gente acaba se encontrando só nos eventos, e aí com o advento da pandemia, nem nos eventos a gente passou a se encontrar, né, Priscila? Só nos virtuais, né, nos eventos virtuais. Vamos ver se com o arrefecimento, né, da pandemia, o avanço da vacinação, com a volta dos eventos presenciais, a gente volta a se ver aí, né, pelos lugares do Brasil, seja em Recife, Campina Grande ou em outros lugares, né? Então, eu queria agradecer o convite para estar dialogando com vocês na tarde de hoje sobre um tema que é muito caro para mim, né? O tema da territorialização relacionado com as políticas de saúde. De antemão, assim, é um tema que eu trabalhei bastante na minha época de mestrado e doutorado, né? E como todo pesquisador, eu acho que estou com alguns pesquisadores aqui, ou jovens pesquisadores, vocês vão saber que a gente vai transitando por outros caminhos, né, durante a nossa vida acadêmica mesmo, de forma que às vezes a gente até se afasta um pouco daquilo que a gente estudou no mestrado, na graduação, no doutorado, né, e vai por outros caminhos, mas não deixando de lado o eixo condutor, né, que no nosso caso, né, no meu caso, são os estudos relacionados com a geografia da saúde. Então, hoje eu não tenho efetivamente desenvolvido trabalhos na linha da territorialização, como eu falei, são pesquisas anteriores, mas os trabalhos sobre o ambiente urbano, as relações ambiente, saúde e território, estudada sob diferentes vieses, ela está bem presente nas pesquisas aqui com os estudantes de graduação, de pós-graduação, e é isso que nos une aí, né, no grupo aí de Priscila, que Priscila lidera, o ProSaúde Geo, e nos outros grupos que eu faço parte, né. Então, eu preparei uma apresentação, assim, bem, nada muito demorado, falando um pouco da minha experiência nessa área da territorialização e saúde. De antemão, eu já posso adiantar que é uma experiência que foi muito focada no setor de vigilância de saúde. Então, a gente, para trabalhar essa temática da territorialização e com as políticas de saúde, a gente pode ir para diversas áreas, né, da política do SUS, desde a vigilância, eu acho que vocês estão vendo aí, né, está aparecendo, né? Da vigilância, passando pela atenção básica, né, até os estudos que trabalham com a média e alta complexidade, né, até os estudos que trabalham com populações tradicionais, por exemplo. Mas a minha experiência ela é muito focada aí na vigilância em saúde ambiental, né, especialmente trabalhando com agentes de controle de endemias, né, ou seja, é um trabalho de base territorial raiz, né, vamos dizer assim, são agentes que estão no território o tempo todo, não de hoje, ou seja, é uma política pública que está em curso aí há bastante tempo, né, ela se modifica com o tempo, mas ela é bastante antiga, né. Mas antes disso eu trouxe alguns apontamentos para a gente pensar de forma mais ampla aí essa relação, né, da territorialização das políticas de saúde,
que eu vou compartilhar um pouco com vocês, ok? Então, antes de a gente chegar no conteúdo da territorialização em si, eu achei importante a gente fazer uma reflexão, uma revisão. Não sei se vocês já estudaram isso, ou têm esse conhecimento, no que diz respeito aos autores da geografia, né, os clássicos que estudam o território, né, porque a discussão de território na geografia é uma discussão muito diversa, então você tem posicionamentos diferentes sobre o significado, né, do conceito de território, mas aí há um consenso, né, que os territórios são elementos, são uma categoria, né, do espaço aí construída e desconstruída em diversas escalas, né, então a gente fala do território como uma rua até o território nacional, e também a gente fala das modificações de território a partir das escalas temporais, né, séculos, décadas, anos, meses, dias, ou seja, o território ele tem um caráter aí cíclico ou também permanente. E uma coisa que marca muito as relações de território são exatamente as relações de poder, né, relações de poder, de posse, de domínio, estão trabalhadas aí desde as concepções huxleyianas, né, no início da geografia tradicional, até os estudos mais modernos, contemporâneos da geografia política. Né. E aí, como a gente está falando de geografia política, não dá para a gente também falar de território e não falar do Claude Hafestad, né, um dos geógrafos talvez mais citados quando o assunto é território, que tem uma perspectiva de compreensão do território onde o espaço geográfico precede o território, né? E aí é nesse espaço, que ele vai chamar território, que eu tenho uma projeção do trabalho e relações de poder. Então, o território para o Hafestad seria justamente a matéria-prima a partir do espaço. Né? Então, o espaço é anterior ao território e a partir do momento que eu tenho uma projeção de trabalho e uma disputa, uma vigência de relações de poder nesse espaço onde foi projetado o trabalho, eu tenho uma caracterização do que seria o território. Para a gente que trabalha com saúde, de forma geral, esse é um conceito muito interessante de se trabalhar. Eu, particularmente, gosto bastante do conceito Hafestad, porque ele traz uma pegada mais operacional de entender o território, né? Diferente um pouco das ideias do Milton Santos, que apesar de ser talvez o maior teórico da geografia no Brasil, né, ele traz uma ideia que o território é anterior ao espaço, ou seja, o território precede o espaço. E aí ele traz a ideia de uso, né, o uso do território, né, que é onde vai ter a determinação de regras, as relações de poder para a produção do espaço. Então ele inverte um pouco essa lógica de pensar do Hafestad, inclusive afirmando em uma das suas obras que o território usado, que é a categoria que o Milton Santos vai trabalhar, na verdade vai ser o sinônimo do espaço geográfico. Então é como se ele cria uma categoria de território usado para explicar o que seria o espaço geográfico. Eu acho que para o entendimento de alguns processos, saúde e doença, determinantes condicionantes de saúde, a ideia do Milton Santos de dialogar o território usado com a saúde, ela é bastante válida. Mas quando a gente está pensando em processos de territorialização, principalmente quando a gente está se reportando à organização de uma política de saúde, me parece que as ideias que o Hafestad traz, essa ideia de um território mais concreto e operacional, elas cabem melhor. Bem, mas isso é apenas minha opinião enquanto pesquisador, enquanto alguém que leu os dois autores, estudou um pouco e achou que para o objeto que eu estava investigando, o conceito de Hafestad, ele me preenchia melhor, ele me dava uma base teórica melhor para aplicar as metodologias que eu propus, tá? Então, por que essa discussão é importante, né? Como eu disse, porque principalmente pós 1988, né, com a criação do SUS, aí início dos anos 90, 88 na Constituição aparece o SUS, mas a lei que vai regulamentar da década de 90, início dos anos 90. Então, quando se inicia esse debate, né, do SUS, da descentralização, da municipalização, então emerge nesses debates a categoria território. E a categoria território não é uma categoria clássica da saúde coletiva, né? A saúde coletiva não trabalha e não trabalhou historicamente com essa categoria, com esse conceito.
Por isso que vem beber aí da geografia, e aí a geografia vem ganhando destaque nas últimas décadas, né, nesse campo, as ciências humanas de forma geral, mas os conceitos de geografia em especial, por quê? Porque eles vão ancorar os debates teóricos, os debates metodológicos da própria organização do SUS, dos próprios princípios e diretrizes do SUS, né? Equidade, universalidade, integralidade, a regionalização, a descentralização. Então, esses princípios e diretrizes, eles têm na sua origem, né, muita geografia. E aí a gente começa a ver uma aproximação da área do campo da saúde coletiva com a geografia, e é um diálogo bastante promissor entre esses dois campos do conhecimento, porque se de um lado você tem pessoas que militaram e militam, né, estudaram, né, todos os aspectos da organização de um sistema de saúde, e do outro lado você tem pesquisadores que também aí se debruçaram sobre como visualizar os conceitos da ciência geográfica na prática, e aí quando você junta esses dois saberes, então tende a sair alguma coisa boa, né, porque aí você está mesclando áreas diferentes do conhecimento num processo que é enriquecedor para ambos, porque uma área aprende com a outra e gera um resultado aí, que é o que a gente chama um resultado interdisciplinar, né, quando na verdade não vai ser um produto exclusivo da ciência geográfica ou exclusivo da saúde coletiva, ou seja, do diálogo entre essas duas áreas. Então, quando o território começa a ser discutido de forma mais operacional na saúde, como eu falei, a partir principalmente da Constituição, então esse debate ganha muito mais força. Não que ele não existisse anteriormente, a gente vai ver daqui a pouco aqui, que na história, principalmente falando do século XX, a gente teve várias políticas de base territorial e que já usavam o esquadrinhamento do território, ou até a lógica da territorialização, mas não se discutia isso de forma muito efetiva, de forma muito assídua, né? Então, quando a gente fala território de saúde, então a gente fala aí dos princípios e diretrizes do SUS, como eu falei, a regionalização, a descentralização, né, a partir desse olhar aí multiterritorial, né, da intersetorialidade, então a gente está dialogando aí com princípios e diretrizes, como eu falei, que trazem na sua essência, né, conceitos da geografia ou elementos da geografia que podem ajudar bastante, não só a entender o que realmente esses princípios e diretrizes querem dizer, como efetivamente ajudar a efetivá-los no território. Então, talvez essa seja a grande contribuição da geografia ao SUS e à saúde pública, é como efetivar os princípios e diretrizes, como pensar a universalização, a equidade, a integralidade, a regionalização e a descentralização, sem olhar para o espaço apenas como um palco, ou seja, sem olhar para o mapa apenas como recortes e uma linha cartográfica, né? E sim olhar para o mapa e o espaço, né, como um lugar onde as pessoas vivem, trabalham, né, um lugar onde as relações de poder elas estão presentes, e tudo isso precisa ser levado em consideração no que diz respeito à organização da política de saúde, né, como o nome está dizendo aqui, a organização dos sistemas de saúde sob uma base territorial. Então, essa base não é só um mero mapa no espaço, ele é um mapa, mas ele é animado, né, as pessoas vivem, se deslocam, elas constroem, elas destroem, então o espaço ele é modificado a todo tempo, e para isso o olhar geográfico precisa estar sempre muito atento. Então, como eu falei para vocês, existe essa discussão aí mais recente pós-Constituição de 88, mas antes dessa discussão, é importante a gente dizer que existe uma prévia aí, né? Existe uma história por trás. Acho que a Priscila mencionou alguma coisa aí da participação de alunos da história, não sei se de graduação ou de pós, mas não dá para a gente olhar só para a questão da evolução do conceito ou de como o conceito, como a territorialização e o território entraram nas políticas de saúde sem entender um pouco o contexto histórico, né? Então, fazer esse mergulho na história também é tentar entender esse processo. E aí, quando a gente vai na história, a gente vai ver que
todas as políticas de saúde, independentemente da época, de base territorial, elas, por algum momento, precisaram organizar o seu território de trabalho. Então, aqui apenas alguns exemplos, eu vou pegar esse primeiro, que foram as chamadas brigadas sanitárias, instituídas pelo Oswaldo Cruz, né, no Rio de Janeiro, no início do século XX, para combater a febre amarela, né, ou seja, aquela epidemia de febre amarela que assolava o Rio de Janeiro. E aí, sob a liderança aí do Oswaldo Cruz, foram montadas as chamadas brigadas sanitárias, né? Então, imagine que essas carroças aqui, né, brigadas da saúde pública, são equivalentes ao que foram aí na década de 80 e 90, o carro fumacê, né, que saía nas ruas despejando fumaça para matar o Aedes aegypti, e matava não só o Aedes aegypti, como muitas outras coisas, né. Então, aqui na política do Oswaldo Cruz no século, já existia uma lógica territorial, né, uma lógica de pensar como eu vou distribuir essas equipes, como elas vão trabalhar no território, com que ações, com que estratégias, com que táticas, né. Então, como eu falei, a discussão ela é muito forte pós anos 80, né, com a consolidação do SUS, mas ela sempre existiu, especialmente quando a gente pega esses diversos trabalhos de campo realizados pelos profissionais de saúde, desde aí no início do século, né, com essas brigadas sanitárias do Oswaldo Cruz, né, passando pelo que a gente vai chamar de campanismo popularizado, né, que a gente chama essa segunda fase aí. Então, na história, e aí pegando um recorte para o que hoje a gente chama agente de controle de endemias, que trabalham diretamente com o território, a gente tem basicamente 3 fases, né? Uma do início do século, até os anos 50, 60, né, que foram as chamadas brigadas sanitárias, ou seja, eram brigadas instaladas frente à crise, né? A crise amarela, então a brigada vai lá e atuar. A segunda fase é uma fase mais organizada nesse sentido, em que as brigadas, de alguma forma, vão se transformar nesse campanismo popularizado, ou seja, eram as campanhas de saúde pública, campanhas essas que eram geridas por diferentes órgãos da saúde, né? A gente não tinha o SUS ainda, então as campanhas que tiveram mais recentemente a FUNASA à sua frente, antes da FUNASA foi a Fundação Nacional de Saúde, antes da Fundação Nacional de Saúde era a SUCAM, né, Superintendência para o Controle de Endemias, antes da SUCAM você também teve a Fundação, me fugiu agora qual é o nome específico, que tinha muita influência, inclusive, do período pós-guerra americano, ou seja, a Fundação Rockefeller, nos Estados Unidos, ajudou bastante a criação dessas campanhas de saúde pública aqui no Brasil. Obviamente, havia uma intenção, na época, muito clara, por exemplo, de tentar diminuir os problemas de saúde das populações do norte, principalmente das populações que extraíam a borracha da Amazônia, né, porque a gente estava tratando aí de esforços de guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, a borracha era uma matéria-prima muito importante para os instrumentos bélicos. Então, havia essa necessidade de trabalhar na Amazônia para erradicar a malária, né, de forma que as pessoas não adoecessem tanto e tivessem prejuízos aí da coleta da borracha, né, nos seringais. Mas essa fase ela durou aí até o final dos anos 80, que é quando a gente tem a criação do SUS, né? E aí, com a criação do SUS, essa primeira e segunda fase, ela ainda tem uma influência muito forte sobre a terceira fase, né? Que é a descentralização das ações. Tanto é que as primeiras equipes de agentes de saúde, sejam eles comunitários, sejam eles de controle de endemias, eles vão ter muita influência desse campanha popularizado, na forma de trabalhar, nas fardas, nas estratégias de educação em saúde, né? É claro que quando a gente está falando da saúde, do setor saúde, a gente precisa, ao olhar para esse resgate histórico, também entender que a área da atenção primária à saúde e a área da vigilância, elas são caixinhas diferentes, e essa influência campanhista, ela se consolidou muito mais na vigilância em saúde, né? Muito mais perante aí o controle de endemias. Já no âmbito da atenção primária à saúde, você teve uma aproximação muito mais forte com as influências da medicina social, europeia, né, francesa, inglesa,
de forma que os agentes de saúde trabalhavam mais numa perspectiva da promoção do que necessariamente do controle, né, das doenças. Eu estou dizendo isso para a gente entender que assim, existem várias perspectivas de atuação do território. Esse recorte que eu estou dando aqui foi específico para os agentes de controle de endemias, porque foi o que eu trabalhei na época do doutorado, né? Então, não investiguei, por exemplo, a fundo como foi isso, pensando nas equipes de saúde da família. Até porque aí a gente está trabalhando de uma perspectiva tanto temporal quanto institucional diferente, né? Como eu falei aqui, a lógica de criação desses grupos foi uma lógica diferente. E aí, a partir desse campanismo popularizado, as campanhas de saúde pública, uma coisa que sempre foi importante e presente foi o trabalho com os mapas, né? Os mapas e os manuais. Os mapas e os manuais começaram a ser um instrumento bem presente nos profissionais de saúde, principalmente aqueles que iam a campo, né? Então, aqui é um exemplo de um chamado croquis, né? Então, um croquis da FUNASA. Não sei se está dando para vocês verem aqui onde eu estou passando o mouse. Então, esse era um croquis da FUNASA, que delimitava aqui o bairro, né? Limite do bairro do Hipódromo, com esse bairro aqui, a Encruzilhada, coincidentemente o bairro que eu moro hoje. Eu nem tinha parado para pensar isso. E aí, o que é que esse croquis tem a ver com o que a gente vai chamar de território e territorialização? Vocês estão vendo que ele está pintado aqui de cores, né? Um croquis bem artesanal, né? Com as quadras desenhadas de forma muito grosseiramente, e cada cor dessa representa uma área de atuação de um agente de saúde. Então, a gente diz que esse é o primeiro instrumento do que a gente vai chamar de processo de territorialização. E no setor saúde, na verdade, é visto como o começo e o fim da territorialização, isso aqui. Então, territorialização, muitas vezes, para o setor saúde, se limita a eu dividir o território sob a responsabilidade de pessoas ou de equipes. E a gente vai ver mais na frente que é muito mais que isso, né, o conceito de territorialização. Mas, a partir desses manuais, né, o Manual do Guarda Sanitário, de Saneamento, Controle de Aedes, Reconhecimento Geográfico, e, mais recentemente, a contribuição dos livros de Proformar, da Fiocruz, essa discussão da territorialização ela se faz presente, e a importância dela para orientar e organizar os trabalhos de campo. Pois bem, então, dessa forma, a gente tem, já antecipei um pouco aqui a história de como, mais ou menos, o setor saúde encara a territorialização, né, como, basicamente, aqui a demarcação de limites das áreas de atuação do serviço. Então, a gente pararia aqui nesse primeiro ponto e dizia, vamos debater isso, ou seja, como a gente operacionalizar e dividir um mapa em áreas para que as pessoas trabalhem, né? Então, via de regra, é isso que se faz no Brasil afora. Porém, com a aproximação desse diálogo entre geografia e saúde coletiva, essa discussão começa a ganhar um corpo maior. Ou seja, a gente começa a trabalhar numa perspectiva de reconhecer o ambiente, a população e a dinâmica social que existe nessa área, ou seja, isso também faz parte da territorialização, e estabelecer relações horizontais com outros serviços adjacentes e verticais com centro de referência. Ou seja, a territorialização ela começa a, de fato, organizar o processo de trabalho daqueles que estão em campo, vinculando esse processo a outros serviços, seja no setor saúde ou não. Por exemplo, serviço de manutenção urbana, serviço de limpeza urbana, serviço de práticas esportivas. Então, você pode ter serviços como o professor Jean fala aí, né, adjacentes, interligados a um serviço de base territorial clássico do setor saúde. Então, isso sim é pensar a territorialização numa perspectiva mais ampliada, né? Uma outra forma de a gente enxergar a territorialização é o que a nossa Grácia Gondi, da Fiocruz, traz para a gente, né? Territorialização configura-se como uma das bases do sistema de vigilância em saúde, visto que ela permite espacializar e analisar os elementos e as relações existentes em uma população, que determina em maior ou menor escala o seu gradiente de qualidade de vida. Mais uma vez, aqui tem uma palavra que não tinha aparecido ainda,
que é analisar. Então, a territorialização, ela também, ela depende, ela demanda uma análise, ou seja, não é apenas espacializar, não é apenas distribuir equipes no território, é também analisar o que está se fazendo aí. Uma outra perspectiva de entender a territorialização, entendam que essas perspectivas, elas são complementares, né? Define a territorialização como o esquadrinhamento do território segundo as relações de condição de vida, ambiente e acesso às ações de serviço de saúde. Também destaca-se a territorialização como um dos pilares principais para a formação e funcionamento dos sistemas locais de saúde. Então, quando a gente pensa no funcionamento dos sistemas locais, se a gente tiver efetivado uma territorialização bem feita, a gente tende a ter resultados mais promissores do ponto de vista dos cuidados com a saúde da população, da melhora e da promoção de qualidade de vida. Quando isso não está organizado sob a lógica da territorialização, então os próprios processos de trabalho tendem a ser mais desorganizados e os resultados serem menos eficazes. Pois bem, mas é fácil fazer isso? É fácil a gente trabalhar na perspectiva da territorialização? Não, não é. Né? E por que não é? Primeiro, porque quando a gente está falando de territorialização de política de saúde, a gente está se remetendo a um setor que quem organiza é o setor saúde, né? E por tradição, né, o setor saúde, principalmente na formação básica dos profissionais, não dialoga, ou seja, não trabalha com os conteúdos da geografia ou, basicamente, o território, espaço, territorialização. Então, não é comum você ter um curso de medicina, a discussão da territorialização, um curso de enfermagem é talvez o que mais essa discussão apareça, mas na nutrição não aparece, na fisioterapia não aparece, na psicologia não aparece, de forma que quando esses profissionais chegam aos gabinetes para pensar e planejar as políticas de base territorial, eles não têm esse instrumental teórico metodológico da territorialização. Então, isso é um desafio, fazer com que isso entre nas discussões dos cursos de saúde que formam os profissionais que vão operacionalizar o SUS. Né? Aqui também você tem a carência de bases cartográficas atualizadas. Eu coloquei um asterisco aqui, porque essa é uma discussão que eu fiz na minha tese é de 2012, né, o final dela, mas com esse movimento acelerado da tecnologia, eu acho que esse é um desafio relativo, né? Hoje você tem as bases aí do Google praticamente em todos os lugares, e você tem um instrumental muito forte a partir dos softwares de geoprocessamento, de ter um processo de atualização mais efetivo das bases cartográficas. Mas mesmo assim, dependendo para onde você for, municípios menores, interioranos, com uma cobertura de imagem satélite baixa, você pode ter problemas aí com bases cartográficas atualizadas, o que dificulta talvez o pontapé inicial aí do processo de territorialização. Né? Além de você, às vezes, não ter os profissionais habilitados para fazerem isso. Você pode ter até bases cartográficas possíveis de serem atualizadas, mas se você não tiver quem atualize e maneje essas bases, você vai ter problemas. Né? Você também tem aí uma lógica curativa em detrimento de uma lógica de promoção de saúde, que ainda é predominante no setor saúde, né? E também a dificuldade de práticas intersetoriais e interdisciplinares, como eu disse. Muitas vezes o setor saúde se fecha nas caixinhas e como você não dialoga com outros campos, ou até entre os campos da própria saúde, a gente não consegue caminhar muito no sentido de práticas mais efetivas. Ainda no que diz respeito aos desafios da territorialização, quando eu investiguei no doutorado, fiz uma pesquisa ouvindo trabalhadores do SUS, uma das coisas que mais me chamou a atenção e que, na verdade, eu sempre carreguei comigo, foi a ausência da participação dos atores no processo. Então, é como se a territorialização ela fosse muito executada no gabinete, né? As pessoas se trancam ali, olham o mapa, contam as quadras, contam a população, dividem e repassam isso para as pessoas que vão executar.
Quando, na verdade, o processo de territorialização, além de ser muito mais do que apenas dividir o território, né, é também envolver as pessoas que estão nesse território. Então, por isso que os profissionais do SUS são importantíssimos, mas também são importantes as lideranças comunitárias, os representantes do setor comercial e da indústria local, outros profissionais que atuam na área de saúde, meio ambiente, saneamento, escolas, grupos comunitários, veículos de comunicação, rádios comunitárias, hoje com o advento das redes sociais, né, envolver também pessoas que têm algum alcance em rede social, de forma que o processo de territorialização ele também envolve um processo de comunicação entre as pessoas que estão sendo beneficiadas daquele serviço de saúde e quem está prestando esse serviço de saúde. Isso aqui é um dos resultados, na época da minha tese de doutorado, que no final a gente trabalhou um modelo que a gente denominou de territorialização participativa, né? Então, a partir da participação desses atores, a gente entendeu que não cabe pensar um processo de territorialização apenas dentro do gabinete e apenas com as pessoas que efetivamente se julgam os conhecedores do território da territorialização. É preciso envolver as pessoas que estão na ponta, trabalhando efetivamente com o território. E a partir de uma pesquisa participativa, né, a gente chegou à conclusão desse esquema, né, desse fluxograma aí, esse modelinho, em que a territorialização ela é um processo cíclico que começa com um diagnóstico, né, diagnóstico de área, de campo. Depois desse diagnóstico é que eu posso fazer uma divisão. Depois que eu faço a divisão, eu vou ter a implementação desse território, ou seja, quando eu vou delegar responsabilidades, e aí eu vou ter as ações individuais, ou seja, os profissionais que vão atuar ali naquele determinados espaços com responsabilidades muito bem definidas. Esses profissionais, eles vão fazer tanto a coleta, mas também, esse é um ponto muito frágil hoje nas políticas de saúde de base territorial, que é a avaliação. Hoje, os profissionais de campo, eles são ótimos coletores de informações, mas eles não avaliam as informações que coletam. Isso limita bastante o potencial desses profissionais, né? Isso limita bastante o entendimento do próprio profissional, do próprio processo de trabalho dele, até para ele poder dar um retorno, né, um feedback à população, à comunidade que ele está atendendo. Então, hoje isso é muito frágil. Ele coleta, esse dado vai para um sistema central, e esse dado não volta para ele, e no outro mês ele está voltando ali na casa do morador, e ele não sabe efetivamente o resultado daquela primeira coleta dele, né, naquele território implementado, sob responsabilidade dele. Então, isso aqui foi pensado por muitos agentes de saúde, né, eu apenas fui o facilitador aí do processo na época. Aqui são algumas fotos da gente pensando isso através das oficinas e discussões, e a gente chegou nesse modelinho do que seria talvez o caminho de uma territorialização participativa, ou seja, não apenas ficar nessa fase aqui, que é a fase clássica que o setor saúde gosta de trabalhar, que é a divisão do território. E aí, um outro exemplo que eu trouxe hoje, já se encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, que foi a experiência que eu tive no mestrado, no doutorado, né? Que foi trabalhar um pouco com a política de saúde ambiental da cidade do Recife, a partir de uma perspectiva da territorialização, mas gerando exatamente esse primeiro subsídio aqui, né? Como dividir um território para o processo de trabalho. Então, a gente tinha um processo de divisão baseado nesse mapinha aqui, do lado esquerdo, que é um mapinha de risco socioambiental da cidade, e cada cor dessa indica um risco, né? O risco baixo é o branco, o azul é o risco médio, o vermelho seria o risco alto socioambiental. Isso determinava um pouco aí o número de visitas que os profissionais, os agentes de saúde deviam fazer, né, nas residências por dia. Então, a depender do risco, o número é maior ou menor. E a gente sempre fez uma crítica a esse mapa, porque a gente sempre achava que o bairro não era a melhor escala de análise, porque o agente de saúde não trabalha na escala do bairro, ele trabalha na escala da quadra, né?
ou melhor, do quarteirão. Então, a gente fez uma proposta para descer um pouco essa escala, de forma que tem um retrato mais fiel do que é a cidade para o processo de trabalho. Esse seria o resultado final, eu vou falar um pouco dele mais na frente, mas o importante é a gente entender aqui, né, o que foi que a gente usou na época para chegar a esse resultado. Então, a gente pensou que nesse modelo deveria constar aí um primeiro mapa, que era um mapa de dificuldade operacional para a operação dos agentes de saúde, ou seja, deveria levar em consideração características do território para a territorialização, que seria a declividade do terreno, áreas planas, áreas de morro, a densidade de imóveis, imóveis grandes, imóveis pequenos, imóveis próximos ou imóveis distantes, e a distância ao ponto de apoio, ou seja, o quanto a gente anda no seu dia a dia. E o mapa de vulnerabilidade social, né, ou seja, aqui é uma questão operacional do trabalho do agente, e aqui seria, e a população, ela se encontra numa determinada condição. E aí a gente utilizou o indicador do IDH, a renda por setor censitário para refinar um pouco essa análise, e a morfologia urbana a partir do padrão visível de ocupação. Isso porque, em se tratando da cidade do Recife, que é onde a gente fez a pesquisa, mesmo o setor censitário, ele não representa uma igualdade, uma homogeneidade, na verdade, socioeconômica. Então, havia setores censitários que você tinha extremos, ou seja, pessoas muito ricas, pessoas muito pobres no mesmo setor, que isso dava aí, mascarava uma média, né? Quando, na verdade, para a operacionalização do trabalho do agente de saúde, é muito importante isso estar mais refinado. E aí a gente, no final, fez um cruzamento aí desses dois mapas para dar um mapa que a gente chamou esse nome bem grande aí, mapa de dificuldade operacional e atenção para a operação do PSA. PSA é Programa de Saúde Ambiental, traduzindo-se aí é o programa que cuida do controle de endemia da cidade. Vou passar bem rápido aqui como é que a gente fez isso. A gente fez isso com apoio de software de geoprocessamento na época, né? Então, criando aqui buffers, onde era o ponto de apoio, criando distâncias que o agente percorre, e aí a gente dava atributos a cada quadra, né? Quanto mais perto, mais fácil. Aqui, médio, e fora daqui, as distâncias são maiores, né? Aí a gente gerava um mapinha aqui. E depois a gente saiu cruzando esses mapas para dar um resultado, aquele resultado mais fractal que a gente mostrou. Declividade do terreno, ou seja, a gente partiu do pressuposto que para a gente trabalhar em algumas áreas declivosas, ele tem mais dificuldade. Então, ele deve ser considerado isso. A gente separou aqui o que são as áreas de declividade na cidade. Essa área aqui sul, essa área aqui norte. E aí, a partir do mapa de curva de nível, a gente saiu pontuando aqui quais quadras eram mais ou menos complicadas do ponto de vista de declividade. E de densidade de quadras é aquilo que eu falei, né? Uma coisa é você trabalhar numa área muito densamente povoada, onde você consegue sair de casa em casa de forma muito mais rápida. Outra coisa é você inspecionar um imóvel ou imóveis muito grandes, como indústrias, fábricas, terrenos baldios. Você vai gastar um tempo grande. Então, a gente não pode tratar o espaço de forma homogênea, ele é diferente. E aí saiu classificando aí as quadras também de acordo com a densidade construída. Aí geramos os 3 mapas, e os 3 mapas renderam aí o que a gente chamou de mapa de dificuldade operacional, onde o mais claro são as áreas mais, entre aspas, fáceis de operação, o laranjinho médio e o mais escuro, o marronzinho, são as áreas de mais difícil operacionalização. Então, isso a gente conseguiu dizer assim, olha, não é o bairro, o risco socioambiental do bairro, mas sim, existem quadras mais ou menos difíceis de se trabalhar. E aí, do outro lado, a gente foi, e agora do ponto de vista de vulnerabilidade, né, porque as pessoas também, elas precisam ser olhadas, não só o trabalho do agente. Então, foi quando a gente viu que o setor censitário, representado aqui em 3 cores, ele não dava uma dimensão tão coerente para a gente. Exemplo aqui, essa é uma área do bairro da Torre, aqui no Recife, não sei se alguém conhece, é uma área de uma comunidade tradicional aqui, toda essa área aqui chama Vila Santa Luzia. No mapa de setores censitários do IBGE, ele divide esses setores censitários aqui, ó. Isso aqui é um setor, isso aqui é um setor. Né? E aí a gente vai ter classificações diferentes para esses setores
perante a renda, de forma que a gente precisa fazer um ajuste, chamando tudo isso aqui de baixa condição socioeconômica, a partir do padrão morfológico, ou seja, a gente foi fazendo quadra a quadra isso na cidade. Isso deu um trabalho muito grande, porque a gente ia quadra a quadra, com conhecimento também da cidade, conhecimento empírico, e aí é bom que isso seja dito. Eu lembro que, na época, o professor Cristóvão, que é um grande nome da geografia da saúde no Brasil, ele até falou desse aspecto, inclusive esse era um dos meus receios na época do mestrado, porque eu, de certa forma, arbitrariamente, eu adaptei os setores censitários, né? Mas por quê? Porque eles não me serviam da forma que eles estavam, eles distorciam o meu resultado. E aí o Cristóvão até falou, não, mas a gente precisa de trabalhos que de fato ousem nesse sentido, né? Ousem experimentar outras formas de classificação para a gente não ficar refém dos recortes que já existem. E acabou que o resultado foi muito bom nesse sentido, né? Porque ele revelou aí facetas de uma cidade desigual, que não se limitou a olhar o bairro, ou seja, para vocês terem ideia, a gente tem aqui, o bairro de Santo Amaro, esse aqui é um bairro grande do centro, e você tem aí 3 graus de vulnerabilidade. Você tem uma área mais central, perto da Boa Vista, que é uma vulnerabilidade baixa, então você tem até uma classe média de estudantes, de aposentados. Aí você tem uma área mais aqui, que é uma vulnerabilidade média, né? Você começa a ter aí residências com pessoas com menor poder aquisitivo e tal, e você tem uma área de miolo aqui, que é alta vulnerabilidade social, e a gente está falando de aqui uma zona especial de interesse social, saneamento precário, renda baixa, alto índice de criminalidade, ou seja, isso num bairro. Então a gente conseguiu quebrar a lógica do bairro para a gente pensar a cidade para as quadras, porque era nas quadras que os agentes executavam e executam suas tarefas, né? Esses foram os 2 resultados, assim, finais, né, o mapa de vulnerabilidade e o mapa de dificuldade operacional, e aí quando a gente cruzou eles com pesos iguais, a gente deu esse fractal aí, né, que é um mapa, digamos, o mais refinado possível, em 5 categorias, que está bem pequenininho, está dando para vocês verem. Então, cada extrato desse disse, do ponto de vista da dificuldade operacional e da vulnerabilidade social. Então, a gente usa esses 2 critérios para gerar esse mapa, que é um mapa bem diferente daquele que eu mostrei somente na escala do bairro. Então, assim, esse exemplo agora que eu falei com vocês, que foi do mestrado, né, ele é um exemplo que ele fica aqui, ó, diagnóstico e divisão do território. Então, tanto é que o título da minha dissertação vai ser Subsídios à Gestão Territorial, ou seja, ele é apenas um subsídio para que o poder público possa olhar e dizer, eu posso seguir por aqui ou não. Se eu seguir por aqui, eu vou ter, digamos, uma proximidade da realidade muito maior do que se eu olhar apenas o bairro, que era como vinha a política sendo executada, né? Mas não é só isso a territorialização, não é só essa divisão do território, são os outros passos, né? A divisão do território é um passo, a implementação é outro passo, ou seja, é aqui que o agente vai e coleta a informação, faz a educação de saúde, faz a intervenção quando tem que fazer, o controle de vetores, por exemplo, né, para ter a tomada de decisão, para poder, inclusive, dar esse feedback à sociedade, que, na verdade, é o grande objetivo dos profissionais de saúde que trabalham aí com o território, né? Então, acho que é isso. Isso é um pouco da minha experiência aí na área de territorialização e saúde, né, tanto do mestrado e doutorado, e fico aberto aqui para bater um papo com vocês. Não sei se eu fui muito rápido, mas estou olhando aqui para o relógio, foram 40 minutos, um pouquinho mais. Tá tranquilo. Tempo bastante. Na verdade, eu queria falar mais de 30. Tudo bem. Inicialmente, eu queria abrir para perguntas. Júlio César, né, foi o primeiro. Pode falar, Júlio. Posso falar? Primeiro, Pode. Parabéns, foram 40 minutos que passaram voando, assim, né? Tão bacana que é o trabalho, e não sei se estou suspeito para falar, eu estou no programa de geografia, de pós-graduação de geografia da UFES, né? Sou trabalhador da saúde, sou assistente social, sou pesquisador de dimensionamento da força de trabalho no SUS, né? Trabalho com gestão do trabalho,
fizemos um trabalho parecido desse, né, mas só antes de eu ter contato com a geografia, só em Fortaleza, e agora eu estou pesquisando Vitória, que é a ideia de classificar também a vulnerabilidade dos territórios e depois pensar a força de trabalho para ver se ela está equânime. Então, a minha pesquisa, né, a minha dissertação vai ser isso. Primeiro, eu olho para Vitória e a gente vai tentar mapear totalmente, né, ver os territórios de saúde, mas a nossa menor unidade, se eu falar o termo errado, o senhor pode me corrigir, né, porque eu sou de serviço social, mas eu não sei se é a unidade que eu chamo ou se é a escala, seria a microárea do agente. E a nossa microárea, ela não é quadra. Pode ser que tenha lugar que seja quadra, e tenha lugar que seja uma escadaria. Então, quando a gente vai pesquisar, e esse problema nós tivemos também em Fortaleza, os indicadores que eu vou trabalhar, que são, o meu vai ser só vulnerabilidades sociais, socioeconômicas, né, apesar que eu utilizo alguns indicadores epidemiológicos, mas que refletem também a questão socioeconômica. Se eu pego tuberculose, se eu pego mortalidade infantil, ele também, mesmo sendo um indicador epidemiológico, ele me indica também uma vulnerabilidade social, porque são doenças que andam, né, próximos às questões de determinantes sociais da saúde. Então, então é uma dúvida que eu fiquei, assim, né, e que eu estou buscando, que a gente vai fazer. A gente já fez eu acompanhei uma acadêmica no TCC dela, né, na monografia, e a gente fez uma unidade já, né, a gente fez um mapeamento participativo, onde a gente jogou o mapa, né, a gente fez uma oficina com todos os agentes, e a gente projetou o mapa, com expertise, né, a Yasmin, ela até do grupo do Catão também, foi orientando dele, orientada por ele, e os agentes falavam assim, não, essa aqui é minha área, e a gente fechou o mapa, beleza. Feito isso, a gente foi para os indicadores que o nosso sistema de informação de Vitória, né, é perfeito, porque ele tem todos os indicadores. Bolsa Família, que é o que eu vou usar, e que a Yasmin usou também, indicadores, né, de idade, né, que também me vai indicar umas vulnerabilidades, enfim. Essa é a ideia, e eu queria, né, entender como que foi porque às vezes numa cidade mais plana, eu consigo ir por quadra, porque aquele território foi dividido assim, mas Vitória, ela é diversa, tem a parte que é plana, tem outra parte que é morro, né, que são as comunidades mais periféricas, inclusive. Então, às vezes, a divisão não vai ser por quadro. Mas, enfim, eu estou entendendo que, como é um território mapeado, eu estou baseado no que nós fizemos, eu não vou ter muita dificuldade em cima dos indicadores. Mas o seu trabalho fala com tudo que a gente vem pesquisando, seja aqui na UF, seja pelo Ministério da Saúde, no projeto que eu faço parte lá. Então, eu achei bem legal, eu queria ter acesso depois ao trabalho do senhor, para eu até usar como referência para o meu, porque eu estou querendo ampliar mais, porque eu venho trabalhando com o Milton Santos há muito tempo, né, e eu acho que a gente pode, eu estou num programa de geografia agora, eu tenho que diversificar também, né, as minhas referências da geografia, e eu acho que isso vai contribuir muito, porque é um trabalho que eu acho que vai contribuir com a capital e vai contribuir com o SUS, porque eu também estou no projeto de pesquisa de dimensionamento no Ministério da Saúde. Então, acho que a gente vai conseguir avançar. Então, era mais contextualizar isso, e eu entendi a questão das quadras, porque em Fortaleza nós tivemos uma dificuldade com o assessor censitário, porque ele não fala nada com microárea. Então, você, às vezes, nem por bairro, às vezes você tem unidades que são de bairros com assessor censitário totalmente diferente, né? Então, só entender um pouco se foi fácil, se com quadra funcionou, porque talvez em outras realidades do Brasil funciona, mas em Fortaleza, por exemplo, eu já sei que não funciona. Lá quadra e microárea não são a mesma coisa. Em Recife, ou no lugar, talvez eu não fez toda Recife, né? Quadra e microárea são iguais? Microáreas do agente comunitário de saúde? Responda logo, Priscila. Pode responder. Júlio, né? Prazer, Júlio, né? Primeiramente, é sempre bom ouvir que alguém está desenvolvendo algo nessa perspectiva. Fico muito feliz, porque a gente
tá do lado da academia, de certa forma, a cabeça sempre é efervescente, né, de ideias, não sei o quê, mas às vezes operacionalizar isso do ponto de vista do sistema não é tão simples, né. Eu fico feliz quando se operacionaliza um pouquinho, ou quando pelo menos você sensibiliza o tomador de decisão, o gestor, de saber que aquilo é importante. Eu acho que já cumpre um papel aí, se a gente consegue chegar nesse ponto. Mas isso é só um preâmbulo para te responder. Como eu trabalhei não com os agentes comunitários de saúde, ou seja, como eu falei, pelo que eu estou entendendo, você trabalha na perspectiva da estratégia de saúde da família, né, os ACS. Eu trabalhei com os agentes de controle de endemias, e aí, não sei se você percebeu na minha fala, no histórico, quando eu falei, eles têm uma gênese diferente, de forma que até a forma de pensar o território e de esquadrinhar o território foi diferente. Então, quando você fala microárea, me vem à cabeça as microáreas do Programa de Saúde da Família, né, da Estratégia de Saúde da Família. Quando eu falo em quadra, eu estou falando de uma unidade operacional clássica do controle de endemias. Então, o que os agentes de controle de endemias trabalham hoje por quadra é uma herança dos antigos agentes da FUNASA, dos antigos agentes da SUCAM, que aí sempre fizeram, antes de entrar e efetivamente trabalhar no território, eles faziam os croquis de mapeamento. Então, o trabalho do agente de controle de endemias, falando aqui de Recife, que foi onde eu pesquisei e estudei, né, o programa de saúde ambiental, né, que abriga esses agentes de controle de endemias, ele herdou toda a herança desses croquis da FUNASA, né? Então, já existiam os agentes federais, que pós-década de 90 descentralizou, então os municípios passaram a contratar, mas sobre a regência de antigos agentes da FUNASA. Então, toda equipe tinha um agente e esse agente tinha um croquis. E esse croquis ele era dividido por quadras. Então, mesmo sendo uma área de morro, essa área ela conseguia fechar uma quadra. Então, para o agente de controle de endemias, a quadra, de fato, é a menor unidade espacial, embora a menor unidade de trabalho dele seja o imóvel, né? E aí não é a residência, porque o imóvel para controle de endemias é diferente de que para a saúde da família, né? Que aí sim é o domicílio. Tem essa diferença, né? O programa de saúde da família é o domicílio, para a gente controle de endemias é o imóvel, porque a padaria conta, a oficina conta, a igreja conta, né? Mas, então, essa herança FUNASA dos croquis, ela foi essencial para, por exemplo, numa cidade, numa capital, você ter esses vários croquis, e esses croquis eles passaram a ser digitalizados com o tempo, de forma que depois a gente tinha isso praticamente para todo o território da cidade. O que não tinha, a gente completou, a gente foi fazendo, vendo onde tinha um buraco e tal. Antes de fazer minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei na prefeitura, no serviço de saúde, e trabalhei exatamente tentando fazer isso, né, complementando bairros que não tinham esses croquis. Então a gente fazia no Arquivio, na época não era ArcGIS, a gente fazia essa digitalização e dizia, olha, aqui é quadra 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui é agente tal. Por isso que a gente, no Recife, a gente tinha 10, eu não lembro o número antes, cerca de 10 mil quadras, né, e aí não é a microárea. Para a unidade da estratégia de saúde da família, sim, é microárea, e a diferença aí, e faz muita diferença, nesse caso, porque nem sempre a microárea, ela, como você disse, às vezes é uma rua, ela é uma escadaria, então ela não fecha, geometricamente falando, o que o quarteirão fecha. Então, o quarteirão eu consigo entregar, né? Ele pode ser grande, pequeno, ele pode ser irregular, mas eu consigo contar que tem 1, 2, 3, 4, 5. A microárea é um pouco mais complicado de fazer isso, mas não é nada, não é impossível se fazer. É possível você trabalhar com a unidade de microárea. A única questão que eu acho que a gente precisa prestar atenção é que, de quadra para microárea, eu tenho uma ampliação de escala. Então, quando eu amplio escala, eu também posso estar ampliando a heterogeneidade desse território. E aí, para o que você está pensando, que foi mais ou menos o que eu pensei, no caso, o dimensionamento de força de trabalho a partir de critérios quantitativos e qualitativos, no que eu amplio a escala, então eu perco um pouco o refinamento da informação. Eu posso, como eu mostrei num exemplo aqui, que eu falei, olha, o setor censitário aqui considera 2 setores diferentes, e quando puxa a média, porque tem um prédio aqui de alto padrão, ele puxa esse setor para um setor de renda média, quando na verdade essas casinhas que estão aqui, ou seja, essas várias quadras, elas são tão pobres quanto essa.
Então faz mais sentido você juntar isso tudo num extrato só do que você seguir o setor censitário, que na pesquisa que eu fiz foi o caminho que eu adotei e que, do ponto de vista de resultado, é mais eficiente, né? Mas isso, às vezes é quadra a quadra, olhando, a partir dessas estratégias aí participativas que vocês estão usando, eu acho que é um bom caminho, né, com as pessoas que trabalham no território, pessoas que conhecem o território também, porque muitas vezes o que acontece é esquadrinhar o território com quem não conhece. Então, você, teu território é esse aqui, aí joga o agente de saúde lá, não sabe, aqui em Recife, por exemplo, tinha muitos casos de grupos informais que controlavam, por exemplo, o tráfico de drogas, né, e aí você joga um agente de saúde em um território e esse território tem 2 grupos que controlam e tal. É muito mais fácil para a operacionalização do trabalho você colar um agente de saúde num grupo, numa área, digamos, num território controlado por um grupo só, porque o cara já faz amizade lá e a galera deixa ele trabalhar, do que ele tá indo hoje, porque o cara vai dizer, mesmo, esse cara tá lá de manhã, tá aqui de tarde, será que ele é realmente agente e tal? São algumas nuances que só mergulhando de fato no território, e aí sim o Milton Santos, para isso eu acho que a contribuição dele é muito efetiva, no sentido de olhar o território como uso, né, o território usado, aí sim, diferente do Rafestão, mas para esse primeiro momento de divisão, de operacionalização, eu gosto muito do Claude Rafestão. E aí sim, eu posso disponibilizar o título, acho que pelo título você consegue puxar no repositório tese e dissertações, tanto a tese quanto a dissertação. Acho que... Eu vou, desculpa, acho que, não sei se tem mais alguém inscrito, mas vou ser bem rápido aqui. Eu vou tentar ver o seu e-mail também, que eu quero te mandar os nossos, que aí até para receber críticas, né? Os nossos que eu falo até antes de eu ingressar no mestrado, que eu já venho trabalhando com isso desde 2019. E nós vamos trabalhar aqui em Vitória com dados primários, né? Eu vi que você trabalhou, acho que com as 2 informações, porque renda não foi dados primários, né? Porque eu não tinha. Eu tenho todas as informações de microáreas no computador da Secretaria Municipal de Vitória, então a gente consegue. Maravilha. Como eu não vou trabalhar com barreiras de acesso, que seria, né, também um indicador interessante, até para saber se esse agente ele sobe muito morro, se ele anda muito, qual a distância que ele faz da base até a mais longa distância, né? Eu não vou trabalhar com esse indicador, vou trabalhar com indicadores epidemiológicos e sociais, considerando o Bolsa Família como um excelente indicador. Porque nós já até publicamos um trabalho do Bolsa Família, que depois eu vou te enviar por e-mail também, que é um indicador excelente, que eu acho que dá para utilizar em várias classificações, tá bom? Muito obrigado, eu vi o seu e-mail aqui, eu vou... Maravilha, conte comigo aí. E também achar a sua dissertação. Tranquilo. Tem mais alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Não, então eu vou perguntar, Anselmo, mas vou aproveitar. Seguinte, inicialmente eu achei ótimo você ter falado um pouco mais sobre o território, né, que já abriu caminho, né, que parte daqui do pessoal que está assistindo é aluno de teoria e método em geografia, né, então é o próximo assunto que a gente vai discutir, então foi ótimo, né, você já ter trazido essa questão mais prática, né, do uso desses conceitos, porque muitas vezes a gente traz de uma forma abstrata e eles parecem que tem uma certa dificuldade, né, de chegar do abstrato até o concreto. Então, foi ótimo você ter trazido essa questão. Uma coisa que eu queria perguntar, Anselmo, porque tu vais colocando vários tipos de critérios, vários tipos de análise, né, para poder fazer essa territorialização, e como foi que você uniu tudo isso? Você utilizou normalização, análise multicritério, qual foi a maneira que você trabalhou com isso? Na época, Priscila, isso foi um mestrado, né? 2000 e... faz tempo, viu? 2007, 2008, né? Acho que foi ontem, né? 2007, 2008. Você estava por aqui no doutorado, eu estava no mestrado. Quer dizer, não, acho que eu já estava na Unesp, eu acho, né? 2007, 2008. Eu estava na Unesp fazendo trabalho de campo em Recife. Exato. É aí que a gente se conheceu. Isso aí, verdade. Veja, os critérios, eu vou tentar puxar aqui, viu, da memória, né? Mas como eu falei, nessa época, antes de entrar no mestrado, eu trabalhava
na vigilância, né, ambiental, lá na parte de processamento e tal. E aí, na verdade, era uma demanda deles, né, eles queriam, o setor de saúde daqui, eles olhavam para o que eles tinham feito em 2001, eles achavam legal, mas eles queriam aperfeiçoar. E aí eles se aproximaram do professor Jean, que foi esse orientador do mestrado, meu também, né, e disseram, Jean, vamos pensar junto aqui, algo, como é que a gente faz para aprimorar isso. Então, o que eu lembro é que a gente fez algumas reuniões discutindo quais são os critérios hoje que pesam mais, né, no cotidiano do agente de saúde. E a gente fez uma discussão com os supervisores de turma, né. Então, a questão da distância ao ponto de apoio era uma questão que sempre aparecia, né, porque alguns tinham essa base, esse ponto de apoio muito bem estruturada e tal, era uma unidade de saúde e tal, outros eram muito precários, então era onde dava para ser, de forma que às vezes ficava muito longe de ir, então era mais uma reclamação, né, dos agentes, no sentido de não ter uma uniformidade nas bases do que seria ponto de apoio, de forma que esse deslocamento para eles, porque na época o agente ele tinha que fazer 4 visitas ao ponto de apoio, né, ele tinha que ir 8 da manhã para o ponto de apoio, ele assinava o ponto, saía para o território, meio-dia ele tinha que voltar, aí deixar as coisas dele para almoçar, 2 horas aí ele ia almoçar em qualquer lugar, ele tinha que voltar 2 horas, pegar as coisas dele, voltar para o território para 5 da tarde e voltar para o ponto de apoio. Então, a depender de onde fosse esse ponto de apoio, essa trajetória era muito desgastante, né, uma cidade tropical, quente, né, então a distância eu lembro que foi assim. A declividade também foi justamente a partir de discussões também com os agentes, no sentido de dizer, olha, o agente que trabalha em Nova Descoberta, que é um bairro de morro aqui, ele não pode ter uma meta de visitação de 17 imóveis dia, em comparação com o agente que trabalha em Santo Amaro. São 2 comunidades de baixa renda, semelhantes do ponto de vista de estrutura socioeconômica, porém, o camarada vai subir escadaria, né, é desgastante, não é tão simples, e outro cara está na planície, então, essa também foi uma informação que veio da base operacional. E a última, que foi a densidade dos imóveis, foi algo mais pensado no grupo mesmo da gente, que foi dizer, olha, tem também a questão da distância entre os imóveis, e do tamanho dos imóveis, então uma coisa o agente trabalhar numa favela, onde ele entra num barraco, passa 10 minutos, vai para outro barraco, passa mais 10, tá. Outra coisa é ele trabalhar num bairro mais periurbano, assim, perto da franja transição aí com área de mata, ou um bairro de expansão recente, que ele vai caminhar muito de uma casa para outra. Eu lembro que esse ponto foi uma discussão interna da equipe, eu, Jean, Fernando, enfim, as pessoas que na época estavam pensando isso. Então, assim, não, a gente não usou nenhuma análise multicritério, não, foi algo mais experimental mesmo, né, era uma pesquisa de mestrado na época, então muita coisa foi experimentada mesmo, a gente não teve esse, digamos, rigor metodológico no sentido de justificar. Claro, essas 2 primeiras, como eu falei, veio dessas reuniões com o próprio serviço, né, e do outro ponto, da vulnerabilidade, a gente fez uma discussão e a gente via que a maior parte dos mapeamentos que existiam, quando a gente comparava com o mapa de renda, eles sempre eram muito próximos, muito próximos. Então, a gente quis usar o critério de renda a partir do censo para definir a vulnerabilidade. Acho que o critério de Bolsa Família, acho interessante também, né? Na época, a gente, acho que nem existia, né? Bolsa Família como é hoje, acho que não. Mas aí a gente usou renda. Primeiro a gente usou o desenvolvimento humano como um todo, mas para a gente ter uma primeira aproximação, depois setor censitário de renda. E mesmo assim, quando a gente distribuiu renda pelo setor censitário e olhava para a imagem de satélite, aí a gente via que em alguns territórios não estava legal, tava, como eu falei, você tinha áreas de comunidades de interesse social que estava aparecendo com a vulnerabilidade média. Por quê? Porque era o setor censitário que a média do setor estava puxando. Então, a gente ia na imagem satélite e reclassificava a quadra para uma alta vulnerabilidade social. Então, a gente usou aí
o critério aí foi analisar quadra a quadra pela imagem satélite, especialmente olhando as comunidades de interesse social. Para isso, a gente contou, obviamente, com a expertise do nosso ex-orientador, que conhecia a cidade, cada bequinho e cada espaçozinho. Então, era bem, assim, era bem legal, porque você acaba tendo um conhecimento da cidade muito detalhado. Então, assim, trabalhar com pessoas que conhecem muito bem a cidade, eu acho que é um passo importante para isso. Entendi. Aí essa parte, assim, Anselmo, mas assim, quando foi para juntar, porque assim, a dúvida que ficou, eu acho que foi super bem explanada essa parte de como você escolheu os critérios e agora você ainda melhorou mais na resposta. Mas assim, para juntar esses critérios, Os pesos foi no caso... a gente atribuiu pesos iguais, a gente deu o mesmo, porque o mapa iguais, final da gente, a gente chamou assim, ó, mapa de dificuldade operacional e vulnerabilidade social, né? Acho que foi mapa de dificuldade operacional e nem lembro, eu posso olhar aqui, era um nome bem grande, mas de forma que a gente Eu lembro. porque assim, na verdade a gente não estava preocupado apenas com, o que guiou a gente foi o princípio da equidade, então a gente queria gerar um mapa que ajudasse esse programa de saúde a ser mais equânime. A nossa preocupação era essa, porque da forma que ele estava, não estava sendo. Então, a gente queria se aproximar mais do que a equidade, tá? Só que a gente não queria se aproximar da equidade apenas do ponto de vista da população beneficiada. Então, a gente pensou também no trabalhador, no sentido de dizer, não dá para ser equânime só olhando para o lado dos indicadores da população, sem também olhar para a operacionalização do trabalho. Então, não dá para eu dizer, eu vou gastar mais tempo aqui em Santo Amaro, porque essas pessoas precisam de mais ajuda. Ok, elas precisam de mais ajuda, porque são mais vulneráveis, estão mais próximas, têm mais casos de tuberculose, parará, beleza. Só que assim como Santo Amaro, eu tenho um Alto do Capitão, que tem o mesmo perfil socioeconômico, um perfil epidemiológico parecido, mas geograficamente ele está numa condição diferente, porque é uma área de morro, uma área de ocupação mais dispersa, é uma área de risco de queda de barreira. Então, mesmo assim, do ponto de vista do agente, eu não posso dizer, olha, aqui em Santo Amaro, que é na planície, você vai visitar 15. E aqui no Alto Capitão você vai visitar 15 também, porque são parecidos. Não, não são parecidos, porque aqui a dificuldade operacional é maior. Então, a gente quis avançar um pouco para além da vulnerabilidade das populações, trazendo essa natureza aí da dinâmica do trabalho do agente. Né? E aí a gente adotou o mesmo critério, 1 em 1. O mapa era o peso 1 em 1, a gente não fez uma uma espécie ponderação. de vulnerabilidade geográfica, né? Vulnerabilidade geográfica e dificuldade operacional do trabalho, do agente, olhando para o agente. Trabalho. Né? Isso. Eram 2 dimensões aí. Entendi. Júlio, de novo. Estou monopolizando, hein? O pessoal não levanta a mão, vou esperar. Para você chegar na classificação, tudo bem, você usou pesos para você. Eu não entendi direito assim, o processo, talvez eu vou ter que ler para eu entender. Porque nós usamos, né? A gente soma, eu pego 3 ou 5 indicadores, faço a média, somo as microáreas, acho ali, depois eu faço um intervalo e depois eu pego e uso os parâmetros do Ministério e aí eu consigo classificar o território por, né, baixa vulnerabilidade, média e alta. Eu posso colocar até uma mais, se eu quiser, muito alta, e depois eu vou pensar a força de trabalho para cada, né, se for muito vulnerável, eu posso colocar 400 pessoas para um agente, já que a portaria me fala em 750, a portaria da PNAB, que é a Política Nacional. Então, é mais ou menos isso que eu venho trabalhando e que eu vou continuar trabalhando. Mas eu queria entender um pouco, né, dos indicadores, da parte, vou falar assim, da geografia, do relevo, não sei se eu estou usando o termo correto, mas eu entendo, vou olhar as curvas de nível, vou olhar onde tem mais as barreiras de acesso e tal, eu consigo, né, pensar, mas quando eu pego os indicadores sociais, né, renda, Bolsa Família, sei lá, ou outros indicadores, eu tenho que chegar, às vezes o peso só, como eu não li seu trabalho ainda, não sei como você chega na classificação final, aqui é mais vulnerável, aqui é menos vulnerável,
aqui, você usou a palavra risco, eu acho, né? Alto risco e baixo risco, né? Você nem usou vulnerável, mais vulnerável, menos vulnerável. Não sei o termo que você usou, porque eu não li ainda. Mas só para entender um pouco essa classificação, o processo, se foi por média, se foi por ponto, eu entendi, por pontuação. Tem uma tabela, eu não trouxe essa tabela aqui, mas assim, ela é bem simples do ponto de vista matemático, vamos dizer, não há nenhuma fórmula. A gente usou uma tabela, então, como a gente gerou 2 mapas finais, então a gente só comparava. Essa quadra aqui, nesse mapa de dificuldade operacional, ela é baixa, média ou alta? Aí classificava. E aqui do ponto de vista da vulnerabilidade social, baixa, média ou alta? Aí classificava. E aí, para cada combinação dessa, gerava um resultado. Então, baixa, baixa, baixa. Baixa, média, aí eu não lembro o que a gente ponderou na época. Média, 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 média alta. Alta e baixa, média. Porque, às vezes, um lugar era fácil de trabalhar, mas vulnerável socialmente. Então, esse ia para média. Né? Às vezes, o lugar era difícil de trabalhar e muito vulnerável. Então, esse já entrava na alta. Por isso que as quadras alta, né, elas foram poucas, assim, para a cidade, alta, né, geralmente era o quê? Áreas muito pobres, declivosas, já dá conta de praticamente tudo, isso aí, né, e aí você tinha áreas vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, mas áreas de planície muito adensadas, e aí eu posso falar um pouco disso, porque assim, antes desse trabalho, em 2001, 2002, eu fui agente de saúde. Então, a minha trajetória eu esqueci de mencionar, mas toda essa trajetória de pesquisa na área território e saúde, ela vem um pouco das minhas inquietações na época que eu era agente de saúde. Então, eu trabalhava numa favela, então assim, 10h30 da manhã, às vezes eu já tinha a meta batida, porque como eu falei, eram casas muito pequenas, barracos, você não tinha quintal para inspecionar, você não tinha terraço, você tinha poucos cômodos, e do ponto de vista da natureza do trabalho do agente de saúde, diferente do agente comunitário, por isso que eu falei, vejam, não dá para a gente dizer que esse modelo que eu trabalhei, ele pode ser replicado para diferentes realidades, não, cada cidade é única, e cada política de saúde é única. Então, esse modelo serve para o controle de endemias para Recife? Serve. Não sei se serve para o controle de endemias de Vitória, muito menos para a estratégia de saúde da família, porque a lógica é outra. A lógica do domicílio precário na lógica de saúde da família, ela implica uma visita muito mais demorada do que o controle de endemias, que às vezes o camarada não tem nem água para estocar. Então, o cara vai ver o quê na casa dele? Nada. Então, ele entra e sai muito rápido, né? Então, por isso que a dimensão do trabalho aí, do operacional, ela teve um peso tão grande quanto a vulnerabilidade. Então, foi um trabalho que teve esse objetivo que estava muito claro lá, destinado a isso, não para classificar risco socioambiental, não era essa a nossa estratégia. A gente pensou uma coisa muito específica para a execução do programa. E aí, esse equilíbrio dos 2 mapas era isso, baixa, média, dava uma coisa, média, baixa, alta, e a gente ia equilibrando. Tem uma tabelinha colorida com essas cores, na dissertação tem, agora vocês falando, eu me lembrei, esqueci é porque também eu não queria trazer uma apresentação tão longa. Muito bom, e mesmo que a gente sabe que as realidades são diferentes, mas as adaptações podem ser feitas, né? Eu penso que ter acesso a um trabalho assim vai me ajudar, porque a parte da referência e também as ideias, porque a gente vem trabalhando com alguns conceitos que a gente está até pensando, via Ministério da Saúde, um projeto de dimensionamento considerando as vulnerabilidades, né, dos territórios, mas a gente sabe que toda a realidade tem que ser adaptada. Quando eu penso município, é um jeito de eu pensar vulnerabilidade, quando eu penso uma unidade de saúde, é uma outra, né, realidade, quando eu vou no território menor, que para mim eu estou trabalhando a microárea, é uma outra realidade, mas eu acho que as metodologias podem, às vezes uma ideia que está faltando, porque eu vou para campo a partir de julho, né, então eu vou para campo muito com a bagagem que eu já venho do dimensionamento, e agora eu preciso ir para um lugar eu falo que a sua situação é perfeita, porque você vem da saúde para a geografia,
e aprofunda na geografia, né? Eu estou no mestrado, então é diferente também, porque eu perdi, né? Eu falei que dá vontade de fazer a graduação para entender. Eu fico vendo os meninos lá, né? As meninas da geografia, os meninos, e eles pegam uma facilidade de mexer com os mapas, com os programas, com tudo, dá inveja. Você está com o Rafael? Estou com o Rafael. Então tá em boas mãos. Estou em boas mãos. Eu tive conversando com ele esses dias, rapidamente, e ele me falou, cara, a gente vai começar a mexer com o território de saúde aí. Eu disse, qualquer coisa, chamar você para cá, para participar de algumas oficinas. Eu pretendo fazer 6 oficinas, uma em cada região de saúde, com mapeamento participativo, né? Nós temos mais ou menos 300, eu acredito que 300 agentes comunitários, né? Porque Vitória é uma capital pequena. E aí, então, a gente dividir aí, vai ser 50 agentes na sala e 39 unidades para a gente fazer mapeamento participativo e depois eu pegar as informações primárias que já estão, a gente já elaborou tabelas, para depois pegar cada microárea e jogar para dentro daquela microárea as vulnerabilidades e eu pensar a classificação e a gente pintar os mapas e depois eu ir para a força de trabalho para ver se tem algum agente de saúde dentro do município que está com casa demais, com família demais, né? E até isso vai dar ao município até uma possibilidade de pensar concurso público, ou de pensar de remanejar essa força de trabalho para algum lugar mais vulnerável, né? Então a gente também tem realidades aqui muito distintas, né? Uma área norte muito, né, desenvolvida, né? E a área do sul da capital mais subdesenvolvida, com mais vulnerável e tal, só no olhar a gente já percebe, mas aí agora um trabalho que vem para um trabalho científico que vai classificar a vulnerabilidade, né? A gente vai sair e classificar numa unidade muito menor do que ela é feita, porque a única classificação que a gente tem é a do IDH, né? Então a gente está nesse desafio aqui. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Então, para finalizar, Selma, uma coisa que eu queria te pedir. Tu tens condição de, se for possível, né, essa semana ainda, mandar o link, alguma coisa assim, tanto da sua dissertação como artigos que foram derivados desse seu trabalho, para eu colocar na descrição do vídeo. Que aí fica... Tava fazendo isso agora pro Júlio, eu copio você no e-mail. Pronto, manda para mim então, por favor. Quem sabe uma hora a gente leva ele lá para o Ministério também para fazer um pouco da sua experiência para lá também. Olha aí, coisa boa, viu, Selma? Já tá arrumando um trabalho extra aí. Tô indo pra semana pro MEC. A coisa mais... da saúde, tô indo pro INEP, mas aí qualquer coisa eu já tô de passagem. Quem entra no INEP, viu, dificilmente sai. Não fala não, pelo amor de Deus. Tô em dia contra gosto, mas vamos embora. Mas tudo bem. Queria falar alguma coisa mais, Selma? Não, só agradecer a você, aos presentes, né? Sempre bom dialogar. Como eu falei, é algo que não está hoje na minha agenda, mas já esteve, e assim, não está, mas continua sempre estando, né? Porque uma vez que você trabalha com um tema, é um tema que eu gosto muito, e então eu sempre estou assim, muito instigado a pensar as novidades e contribuir de alguma forma, né? Com o grupo e a política de saúde de forma geral, né? E eu só tenho a agradecer, viu, pela sua disponibilidade, né, inclusive que a gente está tentando já há um tempo, né, a gente conseguir se unir mais, né, enquanto grupo de pesquisa, e eu acredito que essa tenha sido a primeira oportunidade, né, que a gente tenha conseguido desde então. Só tenho a agradecer, né, a sua presença, sua disponibilidade, também agradecer aos presentes aqui, tá certo? Vocês são sempre muito bem-vindos.